Então chupa essa manga! Uhul! Aqui estou eu, professor Jean. A partir de agora vamos começar a revisão do 8º ano Colégio Juvenal de Carvalho, Rede Salesiana de Escolas, meu filho. Tá brincando, é? Tá brincando? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos só recapitular aqui o nosso conteúdo programar para você não chupar uma manguinha verde, tá certo? Para não chupar uma manga verde, vai chegar, Jean, tu nem me disse. Pois peraí. Então pronto, vamos lá para arrochar esse negócio aqui. O conteúdo programado da nossa prova é o seguinte: inclui a matéria da primeira parcial, porque é revisão da trimestral, é matéria da etapa, meu filho. Você já sabe daquela minha política que eu fechei com vocês, que você guarda a sua prova parcial, aquelas 8 questões, eu vou tirar 2 iguais, mas uma observação. Para não chupar uma manga, pode! Presta atenção, pode, presta atenção. Olha só, no nosso capítulo 1, que era o mundo moderno e a modernidade, certo? Aquelas 8 questões, se eu tirar uma daquelas questões de marcar, não necessariamente os itens ficarão na mesma ordem. Porque se você decorar, eu mesmo rebolo uma manga por de você. Viu? Então você tem que saber o que é. Então aprende estudando pela prova. Tá certo? A provinha já passou. Então nós vamos revisar agora. É o capítulo 2. A Revolução Inglesa, meu filho. É esse aqui. E você não pode esquecer que tá caindo na prova o TD Monarquia Centralizada, aquele TDzão, aqueles fluxograma, aquele negócio lá. E claro, nosso projeto Filme História, são 2 filmes. Chupa, meu filho, você tá no 8º ano, meu amigo. O negócio é arrochado, meu amigo. Presta atenção, o negócio é puxado. Então, A Outra Garota Bolena e o filme Elizabeth. Elizabeth, você sabe, né? A filha da Ana Bolena. Adoro. Beleza? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar a revisar. Ah, me esqueci. Você vai ouvir só de moto de menino, de cachorro, meu amigo. Satanás passando aqui, mas você presta atenção aqui em mim. Tá certo? Presta atenção aqui em mim. Peraí. Papai, mamãe. Ó, presta atenção. Você que tá assistindo aqui minha revisão, ok? Calma. As mães de plantão, né? Que trabalham no Juvenal de Carvalho, presta atenção, tá certo? A mãe da Esté, a mãe da Cecília, a mãe do Vinícius, né? A mãe do Vinícius, né? Que... beleza, né? Que seja feliz, minha querida, viu? Olha, adoro você, tá certo? Fica feliz no teu trabalho, você é espetacular, viu? Olha, tô com você, o Viníciusinho tá aqui comigo, viu? Show de bola, Vinícius, bota até para arrepiar, tá certo? Eu sei que você é um excelente profissional, onde você estiver, tá bom? Sim, voltando aqui. Então, as mães, os pais de plantão, olha, o Satanás, ele passa, tá bom? Ele não fica não, se preocupa não, tá bom? Ele vai-se embora. Então vamos lá, então vamos começar esse negócio aqui agora. Então vamos lá, você vai ter que pegar aquele seu TDzinho lá e estudar comigo, já que eu vou cobrar ele de você, tá certo? Já eu vou cobrar. Gente, não tenho que se discutir aqui não. Você aprendeu lá comigo, nesse assunto, uma coisa importante sobre aquelas dinastias. No TD lá nós temos 3 dinastias importantes. E aí vamos classificar aqui para a gente aprender algumas coisas importantes sobre esse assunto. A primeira dinastia importante é a dinastia Tudor. Já se a gente fosse definir, tá certo? Se a gente fosse definir o que era toda aquela briga, todo aquele conflito, todo o embate da Revolução Inglesa, tu definiria como? É simples, meu amigo. É a monarquia absolutista, não é a monarquia, é a monarquia absolutista versus o parlamento. Tá certo? É essa. O embate é isso, monarquia absolutista versus parlamento. Então, e aí, quando a gente fala de monarquia absolutista, o que não falta aqui, meu filho, são monarcas absolutistas. Então, por exemplo, dos Tudor, que assumiram a coroa britânica, tá certo? Em 1485, tá certo? Olha aquela galerinha toda aqui a partir de 1485. Henrique VII, papai, tá certo? Que deu início à linhagem, tá certo? Dos sucessores como
Henrique VIII. Jean, peraí, lá no TD tem Arthur que tu botou. Agora, presta atenção aqui, pra tu não chupar uma manga podre. Porque senão eu mesmo rebolo a manga podre em tu. Tá certo? Presta atenção. Arthur foi rei? Assumiu o trono depois que o Henrique VII morreu? Não. Mas eu coloquei lá no TD para você entender que ele era o primogênito. E havia casado com a Catarina de Aragão, a filha dos reis da Espanha, Fernando e Isabel. Chupou a manga, beleza. Mas aí quem assume o trono depois do Henrique VII é o Henrique VIII Tudor. O Henrique VIII. Então, quem sucede o Henrique VII é o Henrique VIII, não é o Arthur. Tá bom? Beleza. E depois, meu amigo, e depois, tá certo? Tem os Tudors que tem. Aí tem o Eduardo VI, tem aquele filho lá, o Eduardo VI. Aí tem a Mary I, ou a Maria I. E também tem a Elizabeth I. Tá certo? Então, naquela linhagem lá do TDzinho, pega lá o TD agora, ó. Tá estampado aí na tua frente aí, ó, o TD, ó. Tá vendo? Tá vendo aí a sequência, ó? Henrique VIII, aí vem Eduardo VI lá na frente, aí vem Mary I e Elizabeth I. Eles são os Tudors. Eles são os Tudors. Tá certo? Essa foi a linhagem. Tá certo? A linhagem dos sucessores do Henrique VII. A linhagem dos sucessores. Tudo bem? Agora, eu não posso esquecer uma coisa aqui importantíssima do assunto. É o seguinte, gente. Os Tudors exerceram um amplo poder político, o tal do absolutismo. E durante as suas principais medidas que foram tomadas nos seus governos, destaca a ruptura da Igreja Católica. Foi com quem? Com Henrique VIII. Então Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica para poder casar com quem? Com a Ana Bolena. Lembra? Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão. E a Catarina de Aragão, como você assistiu no filme, ela não, no seu depoimento, ela não afirmou diante do rei que o seu casamento com o irmão dele, do Henrique VIII, que era o Arthur Tudor, havia sido consumado. Porque não foi. Lembra que no 6º mês do casamento ele morreu de uma doença inexplicável? E aí ela casou-se com o Henrique VIII, e do Henrique VIII, ele tem uma herdeira, Maria I. Tudo bem? Mas aí para o Henrique VIII casar com a Ana Bolena, foi o que ele fez? Rompeu com a Igreja Católica. Isso mudou o cenário da história da Inglaterra para sempre. Por quê? Porque depois que ele rompeu com a Igreja Católica, ele teve que criar uma nova religião. Qual foi a nova religião? Nós falamos dessa religião no ano passado, com a Reforma Protestante. Teve a Reforma Luterana, Martinho Lutero, a Reforma Calvinista, Jean Calvino, e a Reforma Anglicana, Henrique, olha o nome do cara, Henrique VIII. É aquele Henrique VIII, que aqui, você está entendendo a história melhor, ele cria a religião para poder casar com a Ana Bolena. E o casamento com a Ana Bolena, ele tem uma herdeira também. O bicho era tão azar que queria um menino e não conseguia, não era? É a Elizabeth, que vai se tornar como Rainha Elizabeth I. A ruiva, a rainha virgem. Agora presta atenção aqui numa coisa importante. Presta atenção aqui num detalhe preciosíssimo. Meu filho, que se você errar, o pau vai comer. Tá certo? Presta atenção. Gente, ó, o rei inglês, tá certo? Ele queria um menino. Tudo bem? Ele queria um menino. Ele queria um menino para ser o sucessor do seu trono. Entretanto, a sua primeira esposa, a Catarina de Aragão, lhe deu uma menina, Mary. Tá lá, a Mary Tudor. Por favor, que Mary é o que não falta aí nesse TD aí. Só vocês botaram todas, hein? Tem a da minissérie que não tá aí, que é a irmã do Jaime I, ou James I, como você achar melhor, ela não tá no TD. Então isso levou o rei inglês a procurar uma nova esposa para casar. Não foi? Para casar novamente com o objetivo de ter um herdeiro. Todavia, para o Henrique, tá certo, casar com Ana Bolena, ele teve que se divorciar, não teve? Mas aí, meu amigo, ele teria que ter uma autorização do Papa, que o Papa na época chamava-se Clemente VI. E esse Papa era espanhol. A esposa... Só um detalhe para me desligar aqui um negócio aqui. Adoro. Ah, papai, beleza.
Esse Papa Clemente VI, ele ficou do lado da Catarina de Aragão. E o nome dessa questão, tá certo? Ficou conhecida na época, essa questão, porque o Papa Clemente, ele não autorizou o divórcio da Catarina de Aragão com o Henrique VIII, para poder ela casar-se, para poder o rei Henrique VIII casar-se com a famosa Ana Bolena, ficou conhecido como questão real. Aí sabe o que o Henrique VIII fez? Rompeu com a Igreja Católica, criou uma nova igreja, a Igreja Anglicana, e que através dessa igreja, presta atenção aqui numa coisa que é importante, foi assinado um documento importante que é chamado de Ato de Supremacia. Esse ato de supremacia deu total poder ao rei, ao monarca, ao Henrique VIII, ser o chefe da nova religião. Ele era o chefe da nova religião. E através do ato de supremacia, ele tinha um poder, tá certo, de todos os bens da Igreja Católica da Inglaterra passariam a ser agora da nova Igreja do Estado Britânico. A Igreja Anglicana confiscou os bens da Igreja Católica. Então isso causou um problema generalizado na religião católica. Em outras palavras, a Igreja Católica ficou isolada, tá certo? Isolada. Então a Igreja Católica não tinha poderio mais dentro da Inglaterra. Porque agora a Igreja do Estado era a Igreja Anglicana. Entende? Lembra daquele assunto do ano passado, a Reforma Protestante, como eu falei. Então é daí que surgiu a tal da Igreja Anglicana, para o casamento futuro da Ana Bolena com Henrique VIII, que lhe deu uma herdeira chamada Elizabeth I, conhecidíssima como a Rainha Virgem. E esse nome deu origem a uma colônia das 13 britânicas chamada justamente o quê? Qual era o nome? Virgínia. E aí é um dos 50 estados hoje dos Estados Unidos, que é justamente o quê? O estado da Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem, a Rainha Ruiva. A Elizabeth I, não é a atual, viu? Pelo amor de Deus, né? Aqui é século... Que século é esse? Aqui é século XVIII, século XXI tá longe, né, meu filho? Quem é que é essa mulher? É uma múmia, tá certo? Então, continuando aqui o nosso assunto. E aí dentro toda essa estrutura toda, gente, aí envolve questão política, envolve questão econômica, envolve a questão religiosa, que ela se tornou muito forte, tá certo? Porque depois do ato de supremacia, né, como destituiu os poderes da própria Igreja Católica, né, da Inglaterra, então, tirou a Igreja Católica do jogo, né? Porque foi criada uma nova religião. Mas aí tem um negócio aqui importante, meu amigo, tem um negócio aqui super importante, super importante. Você não pode errar, gente, é um negócio fantástico, fantástico aqui o negócio, ó. Presta atenção aqui, ó. É o seguinte, a Inglaterra do século XVII, tá certo? A Inglaterra do século XVII, ela tem um negócio aqui importante. Deixa eu classificar aqui para você aqui, como é interessantíssimo. Seguinte, na questão política, o que antecede a Revolução Puritana... Opa, peraí, João. Deixa eu entender o que é essa Revolução Puritana. Que é para tu poder me cobrar, né? Então, presta atenção. Deixa eu pegar aqui o fluxogramazinho aqui. O fluxograma que você pega aí. Pega o fluxograma aí. Tá certo? Pegou aí o fluxograma? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Meu fluxograma. Pra você entender, ó. Então, a questão política, a questão econômica, a questão religiosa, tá certo? Do século XVII, antes da Revolução Puritana, aí olha no TD, a Revolução Puritana é justamente onde está lá o Oliver Cromwell como presidente da Inglaterra. Peraí, João, como é que esse cabo se tornou presidente? Seguinte, o Carlos I foi destituído do cargo quanto rei, tá certo? Porque o Oliver Cromwell, esse político e chefe militar, tá certo? Ele destituiu do cargo monárquico o rei chamado Carlos I. Tá vendo aí o Carlos I? E ele não se contentou somente com ele sendo destronado. Ele foi decapitado. Ele e a esposa, a Henriqueta. Mas não foram mortos os seus filhos, que é o Carlos II e o Jaime II. Por favor. Então, significa dizer que o Oliver Cromwell governa. A gente chama esse período do Oliver Cromwell, essa família Cromwell,
como Revolução Puritana. Por quê, Jean? Porque ele era da religião calvinista. Os calvinistas eram conhecidos como os puritanos. Era um apelidinho que eles tinham na Europa. Tá certo? Os puritanos, os calvinistas. Então, quando o Oliver Cromwell governou como presidente, você aprendeu comigo que ele mudou as regras do presidencialismo, da república. Ele era o chefe de Estado, ele era o presidente. Em outras palavras, ficou uma monarquia, como é que eu posso dizer, misturada lá com a república, porque na república o presidente é eleito. Na monarquia não é eleito, passa de pai para filho. Mas quando o Oliver Cromwell se tornou presidente, o poder passaria agora de pai para filho. Não é à toa que o Ricardo Cromwell governa depois dele. Ricardo Cromwell não foi eleito, passou de pai para filho. É um presidencialismo à la monarquia, inédito, foi só nesse período. Aí você sabe que depois do Ricardo Cromwell volta ao poder, porque é restaurada a monarquia, o Carlos II. Tranquilo? Para aí. Então, voltando para o nosso assunto. Então, no quesito política, então, antes da Revolução Puritana, na política, a Inglaterra ela era uma monarquia, isso você já sabe, desde que eu comecei a revisão, ela é absolutista. Era uma monarquia absolutista. Mas na questão econômica, gente, a monarquia, ela controlava a economia através do mercantilismo. Aquelas regras mercantilistas que a gente aprendeu no ano passado, que era, vamos lembrar aqui comigo, colonialismo, características do mercantilismo, pacto colonial, que mais? Balança comercial favorável, protecionismo, que eu já falei, metalismo. Então, a monarquia controlava a economia através do mercantilismo. Mas na questão religiosa, que teve muito embate desde o casamento do Henrique VIII com Ana Bolena, que rompeu com a Igreja Católica, isolou a Igreja Católica, aquela onda toda, a religião oficial do Estado, você sabe qual é. É a anglicana. Mas aquela galera que tinha a grana, a burguesia ela não tinha a religião anglicana. Ela tinha a religião, vou chegar bem pertinho de você aqui, ela tinha a religião do Oliver Cromwell. Vai, qual é? O puritanismo, ou Calvi. Chupa, meu filho! Tá certo? E esse Oliver Cromwell, só voltando de novo pro Oliver Cromwell, o cara aprova os atos de navegação, meu irmão. Ele ampliou o comércio das empresas inglesas e colocou em xeque com a principal potência naval da época, que era a Holanda. Ele quebra o poderio da Holanda. Tá certo? Que perdeu várias rotas e áreas de comércio. Eu vou até ler uma coisinha para reforçar o que eu acabei de dizer para você. Volta a fitinha e escuta de novo. Então, os atos de navegação favoreceram a acumulação de capitais por parte da burguesia britânica, que você já sabe que essa burguesia ela é puritana, e prejudicaram os comerciantes holandeses, que lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra. Esse conflito provocou uma guerra entre os dois países. A Holanda foi vencida. E aí, Jean, me dá um grande resultado disso, dos atos de navegação. A Marinha Britânica se tornou a maior do mundo. Ela ficou conhecida como a Rainha dos Mares. Chupa, meu filho! A Rainha dos Mares. Brinca aí, brinca. Então, meu filho, o negócio foi muito bom. Então, e aí, gente? Revolução Gloriosa, 1688. Lá no finalzinho do fluxograma, você tá vendo a fotinha lá do Guilherme III, Guilherme de Orange, ou Guilherme Laranja, ou Guilherme de Orange. Tá certo? Ele permitiu a ascensão da burguesia na Inglaterra. Então, que eram os puritanos. Então, mas aí uma coisa que eu tenho que julgar aqui importante, umas coisas aqui importantes que eu tenho que julgar. Seguinte, a Revolução Gloriosa, né, o casamento do Guilherme III com a famosa Maria Stuart. Só que essa Maria Stuart aí é filha de quem que eu tô falando? A filha do Jaime II. Tá certo? A filhinha do Jaime II. Pelo amor de Deus, não erra não. Então, vamos lá comigo. Então, nesse processo todo revolucionário, então foi contestado o tal do direito divino dos soberanos, porque todo rei, não, eu sou a expressão máxima de Deus aqui, então, se você vir contra mim, você está vindo contra Deus. Então, o que era isso? O tal do absolutismo. Então, isso era próprio do absolutismo real.
Então o parlamento passava a ter um grande poder de decisão. Ó, monarquia absolutista versus parlamento. Então com a Revolução Gloriosa é fim do absolutismo, não é fim da monarquia, é fim do absolutismo. Mas o parlamento se torna superior. Beleza? Aí outra coisa, as ideias passaram a ser difundidas através dos ingleses com bases no iluminismo, que é o assunto que a gente está estudando novo já da segunda etapa, filosofia iluminista. Ela surge em virtude da Revolução Gloriosa. Então a Revolução Gloriosa, ela também vai contribuir para um outro assunto que a gente vai trabalhar, que é a Revolução Industrial. Então, meu amigo, esse grande movimento da Inglaterra, olha, ele abre mão para... Aliás, ele abre um caminho para o iluminismo, a filosofia iluminista que a gente está estudando, e a Revolução Industrial. Chupa aí, meu amigo. Tudo por causa da Revolução Gloriosa. Então, o término da Revolução Gloriosa nada mais foi o que a assinatura do Bill of Rights, em 1689, a Declaração de Direitos, na qual o rei estava subordinado a quem? O parlamento, meu filho. Estava subordinado ao parlamento. Então, meu amigo, foi uma vitória do parlamento. O quê? A Revolução Gloriosa. O parlamento passou a ser a instituição política mais poderosa da Inglaterra. Não esquece, com a Elizabeth, a pirataria, o pau que rolar era a pirataria. Então, ela promove o quê? A indústria naval, só pode, né? E era o comércio ainda. Então, o pau que rolava era isso aí, meu amigo. Então, esse Bill of Rights é um negócio fantástico, tá certo? Então, o parlamento era a instituição mais poderosa. Agora, deixa eu dizer um detalhezinho aqui, preciso aqui. A liberdade religiosa, ela veio com o Bill of Rights, quando Guilherme de Orange assinou lá esse documento, a petição de direitos, ou a declaração de direitos. Então, houve liberdade religiosa, exceto aos católicos, tá certo? Liberdade religiosa para todos os cristãos, exceto católicos, porque existiam vários protestantes, os luteranos, os calvinistas, que são os puritanos, né? Os anglicanos, que era a religião do Estado, mas aos católicos não, viu? Vai acontecer muita bomba lá pra frente, mas a gente não vai trabalhar isso aqui. Beleza? No mais, eu vou me despedir de você e assiste a revisão, volta, assiste, volta. E no mais, chupa essa manga, galera! Uhul! Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.